O enunciado narra sobre íons metálicos presentes na água do mar. Os íons são esses: lítio, sódio, potássio e magnésio. Os elementos metálicos estão localizados à esquerda dos chamados semimetais e os ametais à direita. A fim de adquirir a estabilidade, ou seja, possuir um octeto em seu último nível, os metais, eles sempre vão perder elétrons. No último nível eletrônico dos metais, existe uma pequena quantidade de elétrons. Então, é preferível eles perderem elétrons do que ganharem, a fim de adquirir o octeto. Todos os elementos presentes no primeiro período têm um nível de energia, no segundo 2 níveis, no terceiro 3 níveis, quarto período 4 níveis e assim por diante. O lítio está no segundo período, portanto tem 2 níveis. O sódio no terceiro 3 níveis, o potássio no quarto período 4 níveis e o magnésio no terceiro período com 3 níveis. O grupo no qual cada um deles pertence, informa a quantidade de elétrons no último nível. Todo mundo que está aqui no grupo 1 tem um elétron no seu último nível. Portanto, o lítio tem um elétron, o sódio tem um elétron, porque está no grupo 1, o potássio tem um elétron, o magnésio já está no grupo 2, portanto, ele tem 2 elétrons no último nível. A quantidade de elétrons que um átomo tem em seu estado fundamental, ou seja, antes de perder ou ganhar elétrons, no caso os metais vão perder, é igual à quantidade de prótons. Elétrons é igual à quantidade de prótons. Portanto, se o lítio tem 3 prótons, ele tem 3 elétrons. Se o sódio tem 11 prótons, 11 elétrons. Magnésio 12, 2 com mais 8, 10 com 2, 12. Potássio 19, 2 com 8, 10, com 8, 18, mais 1, 19. Vamos então para as perdas eletrônicas. O lítio, dentre esses 4, é o único que não vai adquirir um octeto, porque nem 8 prótons ele tem. Se ele não tem 8 prótons, ele não tem 8 elétrons. Mas, perdendo este elétron aqui e adquirindo carga que? Positiva, a eletrosfera dele se iguala à do hélio. O hélio tem 2 elétrons na última camada e é muito estável. Tanto é que ele participa do grupo chamado gases nobres. O sódio, ele perdendo este 1 elétron, este nível que é o segundo fica sendo o último já com 8. Portanto, o sódio quer perder apenas 1. O potássio perde este 1 elétron, este nível deixa de existir. O terceiro, que era o penúltimo, passa a ser o último, já com 8 elétrons. O sódio adquire carga positiva. O magnésio, por ter 2 elétrons, ele vai perder um, adquirindo uma carga mais. Ele vai perder o outro. Por fim, a carga dele é 2 mais. Ordenando, então, colocando estes íons em ordem crescente. Bem, o menor de todos eles é o lítio. Por quê? Porque ele vai ficar apenas com um nível de energia. E o maior é o potássio. Por quê? Porque o potássio, após a perda deste elétron, ele ainda tem 3 níveis de energia, então o raio é grande. Raio é a distância do núcleo até a última camada eletrônica. Potássio. A questão agora é nós descobrimos, dentre o sódio e o magnésio, quem tem um raio maior. Por quê? Após o abandono do último elétron do sódio, ele ainda permanece com 2 níveis. E o íon magnésio também permanece com 2 níveis. Aparentemente, a distância da última camada de ambos até o núcleo é a mesma. Esses 2 elétrons presentes no primeiro nível da eletrosfera do sódio conseguem blindar 2 dessas 11 cargas positivas devidas aos prótons. Portanto, a carga líquida sentida por um eletrinho do último nível, que é o segundo, são 11 positivo, menos 2 negativo, 9. Então, cada elétron aqui é puxado em direção ao núcleo com uma força de intensidade 9. Agora,
Como o magnésio tem uma quantidade de prótons maior, 12, esses dois elétrons aqui só conseguem blindar a carga de 2 desses prótons. Portanto, 12 mais menos 2, mais 10. Cada elétron do último nível sente uma força atrativa de mais 10, uma força maior do que aquela sentida pelos elétrons do último nível do sódio. O que acontece então? Tanto essa eletrosfera quanto essa, por conta dessas forças atrativas, elas se aproximam mais do núcleo. Contudo, o último nível do magnésio se aproxima ainda mais. Por quê? Porque a carga nuclear efetiva sentida pelos elétrons externos é a maior quando comparada com a do sódio. Então, o raio do sódio é maior do que o raio do magnésio.